A nossa operação começa em julho de 2024, quando um grupo de empresários procurou a Polícia Civil dizendo que estavam sendo vítimas de extorsão. Essas extorsões, elas consistiam em formulação de fake news, ou seja, uma notícia ali que poderia incomodar, e existia um primeiro pedido para eventualmente retirar essa, ou para não publicar mais nas redes sociais ou nos grupos que eles estavam montando. A partir daí avançava um pouco mais, com extorsões diretas, com quantias específicas para eventualmente não divulgar um assunto, normalmente assuntos relacionados também a falsas notícias. E nós tivemos casos também em que a ameaça foi de alcançar familiares, né? Tanto que um dos empresários, um ou dois dos empresários que estiveram aqui, reclamaram exatamente disso, né? Da pressão que a família estava sofrendo por conta dessas notícias criadas por esse grupo. Esse grupo se escondia por meio de tecnologia, tanto que afirmavam que utilizavam VPNs que não seriam identificados, e por conta disso eles poderiam difundir o ódio como eles quisessem, né? E os recursos eram canalizados por meio de fintechs, especialmente modelo vaquinha, né? Existe o Vaquinha Eletrônica, existe uma outra plataforma chamada Abacaxi, com SHI, eu não conhecia essa plataforma, e então esses recursos eram canalizados por lá. E o mais inusitado foi um grupo que eles criaram para que as pessoas fizessem adesão, uma espécie de assinatura. A gente fala que é a assinatura do ódio, né? Então a pessoa que tinha interesse, ela fazia assinatura e tinha a promessa de que ela receberia o fake news um pouco antes que as outras, né? Só que ela tinha que pagar um valor mensal. Lembrando que todas as pessoas também que eventualmente estimularam essas falsas notícias também podem ser responsabilizadas, porque esses criminosos, eles não tinham a notícia verdadeira. Então, eles saíam pegando uma informação aqui, outra ali, juntava com uma outra informação que eles imaginavam que existia e passavam a extorquir. Dentro do inquérito policial nós temos 2 preventivas e as 2 preventivas foram cumpridas, né? É claro que pode ser que existam outras pessoas que eventualmente colaboraram com esses grupos na criação, mas momentaneamente as 2 preventivas foram cumpridas. Eles já moraram em Fernandópolis, hoje eles moravam em São José do Rio Preto e os 2 foram presos em São José do Rio Preto. Só um casal. Casal. Esse grupo que foi criado, ele acabava sendo utilizado para isso, né? Ao mesmo tempo em que eles forneciam mais ou menos uma rede social. A pessoa vai lá e comenta aquela história, né? Quando se difunde ódio, recebe ódio. Quando se difunde paz, recebe paz. Então, como eles estavam difundindo ódio, ia lá e alguém comentava. E, de repente, fazia um comentário inadequado, eles pegavam aquele gancho ali, opa, eu acho que isso aqui deve ser uma verdade também. Ou seja, então uma série de mentiras que eram utilizados para a prática de crimes. Então, daí a importância, né? Fake news não é crime. Tá bom. Liberdade de expressão, tudo tranquilo. Mas cada um vai assumir as suas responsabilidades, né? 2 deles estão na cadeia, outros vão pagar a indenização de danos morais, materiais. Mas exatamente quem fez esses comentários foi quem alimentou o grupo, né? Porque esse grupo não tinha informação de nada, né? Então eles recebiam informações de outras pessoas. Oficialmente, nós temos 5 vítimas. Quando nós falamos oficialmente, que vieram aqui e registraram o boletim. Nós temos outras vítimas que não registraram. Inclusive, nós temos uma relação de redes sociais que foram bloqueadas hoje pela manhã, e se eventualmente outras pessoas se sentirem vítimas, né, essas pessoas estão sendo orientadas a procurar a Polícia Civil, porque nós já temos a autoria esclarecida, né? Então nós temos aqui pelo menos uma meia dúzia de grupos, né, que praticaram extorsões. E aí a pessoa, por vários motivos, ou não quer mais exposição, acaba não procurando. Vamos falar que a maioria delas são daqui, porque nós tínhamos vítimas também de fora. Doutor, e nós podemos ter uma base
dessas vítimas, elas tinham algum estereótipo? Eram empresários, eram conhecidos? Tem um nicho para as vítimas? Um nicho normalmente de empresários. Olha, acho que tudo é financeiro hoje, mas sempre tem o algo mais, né? Então pode ser que alguém tenha fomentado também, porque é aquilo, você joga ali, coloca fogo e sai de perto, né? Olha, nós temos só um caso que chega próximo de 15 mil reais, então nós estamos estimando que pode passar de 100 mil. Agora, é claro, nós temos outras vítimas que aí estão dentro da chamada cifra oculta, né? São pessoas que não declararam, e muitas das vítimas também, quando procuram a polícia, às vezes não declaram o valor total. Dentro desse trabalho de investigação, existia um grupo que seria beneficiado com essas fake news? Não, na verdade o grupo beneficiado é o grupo que recebeu os valores, né? Então, assim, não tinha bem um viés, assim, algum tipo de ideologia, né? Algum direcionamento. Na verdade, qualquer assunto que pudesse prejudicar qualquer pessoa. Então, sem limite para... a liberdade de expressão no grau máximo. A depender do tipo de comentário que eles fizeram ou que reproduziram, eles podem responder eventualmente por uma injúria, por uma calúnia, e eventualmente as vítimas que se sentirem ofendidas agora com a identificação, eventualmente podem acioná-los no campo civil. Esse trabalho ele envolve duas questões complexas, né? Polêmicas e complexas, que é fake news e a questão cibernética, né? Então eram fake news elaboradas por meio cibernético, por meio de redes, fazendo falsas identificações, provocando as vítimas, né? Provocando as suas famílias, dinheiro sendo colocado em fintechs, contas e grupos sendo abertos em âmbito internacional para dificultar a investigação. Então tudo isso acaba desafiando o trabalho da Polícia Civil. A observação que eu tenho a fazer é voltar nesse ponto da fake news, né? A dica, né? Uma dica. E aí, prestigiar o trabalho dos senhores também. A primeira dica para o cidadão, ele olhar de onde ele está pegando essa fonte. Então eu vou olhar lá na difusora, então de onde está vindo essa notícia. 2, comparar o título com o conteúdo. Isso é importante também, porque de repente tem um título, mas o conteúdo ele não se sustenta, né? Verificar se não tem algum tipo que lhe agrada demais, né? Nós falamos que as pessoas elas têm atração por aquilo que mais lhe agrada. De repente ela perde o seu filtro, perde o seu controle. Conferir o link, né, do site, se realmente é um link de site oficial ou se isso não foi manipulado. Agora, o mais importante de tudo, tenho dúvida? Eu não vou fazer a difusão, eu não vou repassar para terceiros, porque isso, além de pulverizar e potencializar esse ódio, eventualmente essa pessoa pode ser responsabilizada, danos materiais, danos morais, como é o caso aqui, né? E observar também que a operação de hoje, ela além das 2 prisões, ela também contou com o sequestro de bens e valores dessas pessoas, exatamente. Caso identificado valores, ainda não foi contabilizado nas contas, esses valores poderão ser utilizados para eventual ressarcimento. Então, a operação também contou com bloqueio de todos esses grupos e redes sociais dessas pessoas. E reafirmar o que eu disse no início, né, essa operação ela foi presidida pela doutora Bárbara. Por uma questão técnica, ela não pôde estar aqui presente com vocês, e então ela pediu que eu passasse essas informações aos senhores.